Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Experiencialize Cast, sempre com convidados para lá de especiais, assuntos instigantes. Experiencialize Cast. E hoje eu tenho aqui ao meu lado um convidado que tem muito a nos ensinar. Sabe por quê? Porque ele escolheu ser farmacêutico de profissão para curar o mundo. Mas ele descobriu que depois de uma carreira de sucesso na indústria farmacêutica, que a melhor maneira de curar o mundo não é vendendo remédios, mas sim transformando a vida das pessoas, potencializando o que elas têm de talentos. E ele faz isso com maestria e ele é chamado como o mentor dos mentores, meu amigo Jonas Kass. Seja muito bem-vindo aqui ao Experiencialize Cast. Eu que agradeço o convite, Manuel, todo mundo que está nos assistindo. É uma alegria compartilhar nossa experiência, nossas jornadas pelo mundo e nossas experiências de vida que transformaram a gente em quem a gente é hoje. Então, gratidão pelo convite. Para mim é um prazer aqui. A gente foi conectado por uma amiga em comum, a Rosângela Hash, e desde o primeiro momento que a gente se conectou, eu falei, cara, o cara tem um olhar que brilha, né? Um sorriso genuíno, né? Uma alma, né? Eu me conecto muito com as pessoas logo num primeiro momento, né? E percebi que realmente você tinha algo de especial. E depois que eu fui conhecendo a sua trajetória, né? É muito interessante, né? Como a vida vai nos levando, né? Por alguns caminhos. E conta pra gente, Jonas, um pouco, né, dessa sua curta, mas absolutamente vitoriosa carreira no digital. Porque você começou como executivo da indústria farmacêutica e percebeu que num determinado momento faltava alguma coisa, né? O que faltava e qual foi esse estopim aí para você iniciar essa carreira de sucesso no digital? Primeiro, né, agradecer junto, que nem que você falou, a Rosângela e o Ricardo. É verdade, o Ricardo também, lógico. Tenhamos bons amigos próximos que te gabem como eles gabem a gente, né? Porque foi impressionante, a gente se conheceu no evento da Experiencialize no Palácio Tangará e tá aqui hoje é uma honra mesmo. E esse movimento de quem é o Jonas, ou como o Jonas começou, eu tenho que só dar um passinho um pouco antes. Sim, claro. Porque todo mundo muitas vezes fala assim, nossa, Jonas, que legal você fez isso e aquilo. Mas existe um Jonas que nasceu numa cidade tão pequena que não tinha nem hospital na cidade. Então eu sou filho de colono, nasci numa cidade onde o pé é vermelho, porque a terra é tão vermelha. E nesse norte do Paraná? Norte do Paraná, Itaipulândia, próximo a Foz do Iguaçu. Uau. E esse cultivo de servir veio muito da igreja, né? Então, nossa comunidade e tudo mais. Então, faltava comida lá em casa, mas não faltava na igreja, porque minha mãe estava lá na igreja fazendo almoço. E eu tinha que ir lá na igreja, na comunidade, para poder almoçar. E essa experiência me fez querer um dia largar tudo e ir para o terceiro país mais pobre do mundo. Então, lá eu tive meu maior pico de felicidade. Então eu vendi meu carro, vendi minhas roupas, vendi tudo e fui morar no Malawi. Nesse movimento, lá eu tive meu maior pico de felicidade, só que no meu menor nível de dinheiro. E qual que foi a crença instaurada no meu cérebro nesse momento? No meu corpo? A felicidade mora aqui. Só que a felicidade mora onde? Na ausência de dinheiro. Então, eu tinha muito medo de me conectar com o dinheiro e não ser mais feliz. E lá a gente fez movimentos, a gente ajudava 5.250 mulheres, a gente construiu várias casas, várias coisas sensacionais. Só que quando eu tive que voltar para o Brasil, depois de 1 ano e meio de trabalho voluntário... Ano e meio? Eu fiz 1 ano e meio. Lá no Malawi? Lá no Malawi. Uau. E todo esse movimento entre Malawi, Estados Unidos... Eu fui para os Estados Unidos primeiro, depois fui para o Malawi, depois a gente voltou para os Estados Unidos para arrecadar fundos, né? E eu tive medo de fazer dinheiro. E muitas pessoas que estão nos escutando... É muito importante isso, porque o jogo de fazer dinheiro, criar esse movimento, é um jogo interno. E ficou muito provado para mim. Então passou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, por mais que eu era formado farmacêutico, eu não queria nenhum emprego. Então eu ia para entrevista de emprego e eu me boicotava na entrevista de emprego. E eu chegava lá e eu não passava numa entrevista de emprego. E por quê? Porque eu não queria perder aquela felicidade. Porque a felicidade para mim era só na ausência de dinheiro. Então eu ressignifiquei, porque eu queria ajudar as pessoas,
Mas qual que foi esse ponto de inflexão? Quando que você ressignificou isso? Você percebeu que não era esse o caminho? Quando que você deu esse ponto de virada aí? Foi quando eu quis montar um projeto, porque eu acho que no começo todo mundo tem um sonho de montar uma ONG, né? Tipo, vou montar uma ONG. E é bem filosófico, é romântico isso, né? E hoje eu entendo que é muito melhor eu apoiar uma ONG do que montar uma ONG, né? Mas quando eu queria montar ou fazer um projeto, e eu olhei e eu falei, eu tenho que pedir dinheiro pro meu pai. E depois dos meus 18 anos, filho de colono lá, o negócio é forte, a pressão. Eu nunca mais tinha dependido do meu pai para nada. Nem mesmo para realizar meu próprio sonho, que era ir para a África. Eu tinha vendido meu carro. Então eu falei, não. Se eu não fizer dinheiro, eu vou passar a ser ajudado. Então, nesse momento, coloquei uma frase na minha cabeça. Quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar. Então eu convido todo mundo que está assistindo já mudar qualquer crença de dinheiro e instalar essa frase, porque é uma frase potencializadora. Porque se tu tem medo de fazer dinheiro por ti, tudo bem, talvez tu não se ama o suficiente de fazer dinheiro por ti. Talvez tu consegue fazer pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus pais, mas instala forte essa crença de tipo, quanto mais dinheiro eu fizer, quanto mais dinheiro você fizer, mais pessoas você vai ajudar. Porque daí realmente você consegue vir para o jogo do empreendedorismo, vir para o jogo, primeiro empreender como CLT, né? Depois empreender como empresário e gerar esse impacto social que a gente está conseguindo gerar hoje. Uau! E essa história que você falou agora de empreender através do CLT, né? Eu sempre acreditei que a melhor forma de empreender é empreender com CNPJ dos outros, né? É mais segura. E como é que foi isso, né? O seu primeiro emprego... fiquei sabendo que você já aprontava, né? Você já era empreendedor no seu primeiro emprego. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi muito legal, porque eu fui trabalhar num hospital e eu ganhava R$1.200 por mês. Então, eu ganhava R$1.200 por mês, só que eu queria fazer mais. Eu tinha aquela gana de fazer alguma coisa. Só que a salinha que eu trabalhava ela era muito feia e pequena. E tinha um estoque. Nesse estoque, eu falei... Cheguei pra dona do hospital e falei, e se eu reformar esse estoque? E o hospital não estava bem das pernas. Ela falou, não, nós não temos condições. Eu falei, mas compra uma lata de tinta que eu venho no sábado e domingo e eu reformo. E ela me olhou, falou, eu comprar uma lata de tinta e um rolo, eu compro. E daí eu reformei aquele estoque, eu transferi a minha salinha para aquele estoque. Então tinha um pouco de espaço e eu lembro que tinha um ar-condicionado daquele quadrado e na minha salinha não tinha. Então eu já ganhei uma sala maior e um ar-condicionado por isso. E depois eu chegava na cozinha onde a gente almoçava e tipo, tinha mofo, tinha umas coisas não muito boas. E eu falei, o que você acha da gente reformar essa cozinha e essa lavanderia e essa despensa? Então daí o enfermeiro Cleito, que é meu brother, ele falou, cara, vamos pra cima. E a gente começou a vir no sábado e no domingo reformar. E o que a gente ganhava de troca? Um dia de folga. Então a gente não estava reformando por tipo, o que a gente ia reformar, o que a gente ia ganhar em troca. A gente estava reformando pelo ecossistema, pela vontade de fazer o hospital se erguer. E aquilo contagiava. Só que hoje eu vejo que aquilo demonstra que eu já estava empreendendo, que eu já estava tendo uma visão estratégica na empresa dos outros. E isso fez que quando eu decidi empreender na minha empresa, eu tive velocidade. Porque eu já tinha errado no CNPJ do outro, eu já tinha acertado no CNPJ do outro. E é muito mais tranquilo tu empreender no CNPJ do outro. Por quê? Porque o risco fica todo no dono do CNPJ, né? Uau, olha só que lição fundamental, né, para você que ainda, né, não tem o seu CNPJ próprio, mas que você está empregado ou colabora, né, numa outra empresa ou presta serviço para uma outra empresa, né? Esse ensinamento aqui que o Jonas acabou de compartilhar com a gente é libertador, né? Não aguarde você ter o seu próprio negócio. Arrisque-se, potencialize o seu talento, né? Todas as suas capacidades, onde você estiver, seja notado, transforme, seja um motor, uma força motriz de transformação de onde você estiver, né? Muito bom, muito inspirador isso. E você sempre foi ousado, né? Porque eu acho que desde esse primeiro momento, mas a sua ousadia não parou por aí. E você tem... o que levou você para o Malawi, né? Isso para mim é uma curiosidade, porque assim, a gente quer ajudar o próximo, né? Todo mundo aqui, mas você não quis ajudar o próximo, você quis ajudar o distante, porque o Malawi está lá no interior da África. O que te levou para lá,
por exemplo, né? E não, de repente, pensa, não, vou ajudar aqui no Brasil. O que te levou para lá, exatamente? Porque isso é uma curiosidade que eu tenho. Certo. Eu acredito que cada ser humano tem atos dentro dele, que são as suas fórmulas de sucesso. E esses atos, eles são benéficos e maléficos. Por exemplo, um dos atos que eu tenho que me potencializa é ato de coragem. Então, se você chegar para mim e falar duvido, eu vou fazer. Se você chegar e falar assim, você não é capaz, eu vou fazer. Se você falar assim, vamos apostar, eu vou falar, você vai ganhar, ou você vai perder ou empatar. Você não vai ganhar de mim. Porque esses atos de coragem eu trago como potencializadores. São crenças que eu converso comigo, mas não porque eu amo competir, mas é porque eu programei o meu cérebro para isso. Então, quando eu olhei, quero ajudar, quero trabalhar, quero fazer uma missão. Por quê? Porque os meus pais apoiavam muito na igreja. Então, estar numa comunidade, estar no mundo da comunidade, do servir fortemente, eu falei, eu também quero. Só que daí eu olhei. Na minha cidade, uma cidade, quando ela é rodada por agricultura, ela não tem necessidade. Ela é uma cidade humilde, mas ninguém tem necessidade. É só uma cidade onde você se potencializa. Do lado, lá no Paraná, não tinha tanto. Vir para São Paulo, daí talvez mais. Mas eu falei, por que não ir para o extremo? Por que não ir e conhecer a face do extremo? E aonde eu decidi buscar na internet, então não foi uma escolha Malawi, foi buscar na internet algo para ir para a África, porque eu queria essa vivência, eu queria entender como funciona o mundo, eu queria entender realmente do tipo, existe qual parte que eu assisto na TV que é verdade? Então, se é para servir, vamos servir aonde mais precisa, porque eu acredito que todos nós somos irmãos. Então, se todos nós somos irmãos e eu tenho 5 irmãos, e um desses 5 é o que mais precisa, eu vou começar por ele. Então foi essa a decisão. Vamos começar por qual? Pelo que mais precisa. E daí a gente encontrou uma Malawi, encontrei na internet. Meu tio compartilhou um Twitter na época. Ele é radialista, ele compartilhou um Twitter. E eu cliquei, entrei na ONG. E daí eu descobri uma outra coisa. Que talvez você não saiba ainda. Que para ser voluntário você tem que pagar. Por quê? Porque no começo você é uma pessoa a ser treinada. Então você é um estorvo. Você chega lá... Você gera custos. Você gera custos, Você chega lá e você gera custos. E daí eu falei, eu quero ser voluntário. Eu pensei, eu quero ser voluntário. É o maior ato da vida, né? Eles falaram, sim, tudo bem, tem que pagar tanto. Nossa, eu tomei uma ré. Aí eu falei, eu quero ou eu não quero? Vamos ver quanto eu quero. Aí eu não tinha capital guardado nem nada, mas eu tinha um carro. Aí eu vendi o carro pro filho da dona do hospital... Peguei o acerto, ela fez um acerto ainda no hospital e eu saí da jornada por 18 meses e foi a minha maior e melhor experiência até hoje de vida. E agora, periodicamente, a gente volta para lá com caravanas. Uau, que demais! Quero saber mais sobre essas caravanas aí. Então, depois disso, você já voltou outras vezes? Não, nesse Malawi não. A gente ia voltar na pandemia. Tá. Eu já enviei 3 caravanas para lá. Eu não consegui voltar porque eu estava na indústria farmacêutica. O pessoal deve estar saudoso de você. E daí, agora, a gente ia em abril. Abril de 2020. E o que aconteceu em março? Fechou tudo. E agora a gente vai em abril para maio de 2021. Uau! E daí, desse momento, né, para o momento que você resolve mudar, vir para Alphaville, aqui em São Paulo, e começar essa jornada no digital, potencializando, né, os talentos de outras pessoas, ajudando elas a realizarem também os seus sonhos, a impactar ainda outras pessoas. Você foi extremamente ousado, né? Conta pra gente, porque você já criou várias experiências únicas, memoráveis aqui, né, nessa trajetória aí de pouco mais de 2 anos. Qual foi a mais impactante de todas? Com certeza foi o dia que eu tive a honra de alugar o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, o estádio mais moderno do Brasil, só que com um detalhe. Eu era microempreendedor individual. Eu tinha o dia que eu contratei, eu tinha 7 meses do digital. O dia que eu realizei o evento, eu tinha 9 meses do digital. E
nesse movimento, o primeiro peitaço que eu dei estava somente eu e 2 estagiários na minha empresa. Então, para quem não sabe, um microempreendedor individual ele pode faturar até 80 mil reais por ano, desculpa. E eu fui no evento, um evento onde lá estavam o Joel J, Primo Rico, Pablo Marçal, pessoas gigantes do mercado, e eles falaram assim: você tem que estar aqui no palco conosco, você tem que estar aqui no podcast do Experiencialize, você tem que estar aqui. E eu olhei e falei: eu não tenho nem o arrasta pra cima, sabe aquele do arrasta pra cima no Instagram? Falei, mas sabe quando eu vou ser alguém na fila do pão? Mas nunca. Sabe quando eles vão me convidar? Mas nunca. E eu tinha um Honda Civic já, né? Tinha um Honda Civic, eu lembro que onde eu colocava o braço, tinha um buraco no couro, assim. Então ele custava ali em torno de 28 mil reais. E tinha 40 mil reais no banco, que era o que eu tinha já juntado, mais ou menos. Só que eu fui pra casa e eu gravei um videozinho assim e falei: eu acho que eu vou alugar esse estádio. E eu só tô gravando pra eternizar esse dia. E no outro dia eu entrei em contato com a Rosane, aqui de Alphaville, e falei: você tem o contato da diretora do Allianz Parque? Dela: eu tenho, por quê? Marca uma reunião. Deu um dia depois, chegou eu, de moletomzinho, uma calça de moletom e a minha camiseta da girafa, que eu amo a girafa. E a diretora de marketing recebeu e olhou. Primeiro ela olhou pro meu Honda Civic. Olhou, tipo assim, deve ser prestador de serviço, alguma coisa assim, ou alguma coisa que tá começando. Eu cheguei pra ela e falei: olha, quanto custa o estádio? Ela: então, vamos conhecer, não sei o quê. E ela ficava me perguntando: o que você vai fazer nesse estádio? Daí eu falei: não, vou fazer um evento. Só que eu não tinha ideia de nada. E naquele dia, tava Maiara e Maraísa, é assim que fala, né? Estavam tocando lá, e daí era lindo. E eu sei que tinha várias empresas patrocinando uma experiência sensacional. Eu lembro, posso falar o nome de empresas de consumo? Claro. A Heineken estava com uma estratégia de marketing servindo Heineken Zero, porque ela era no drive-in, e eles não podiam beber bebida alcoólica, e dela servia a Heineken Zero. Eu achava sensacional. E ela chegou e falou: mas menino, o que você vai fazer? Eu falei: não, eu vou alugar esse estádio aqui, vou chamar um amigo meu que é gigante e ele vai fazer um arrasta pra cima e vamos lotar esse estádio. A minha sorte, que fazia uns 2 dias que tinha um youtuber feito isso de game e tinha lotado. E ela olhou e falou assim: pior que é mesmo. O youtuber vende mais rápido que a Maiara Maraísa. Esgota mais rápido. E eu falei: nossa, era esse álibi que eu precisava. Daí eu falei: olha, qual que é a data que você possui? Daí ela passou todas as datas, eu escolhi a última para ter tempo. Só que a última era em 35 dias. Uau! 35 dias você fez o evento do zero. Então, 35 dias. É um sucesso. Dias. Em 35 dias, eu cheguei em casa, daí eu liguei para várias pessoas. E falei: eu vou alugar o estádio. E o boleto... Todo mundo te chamando de louco, com certeza. Eu peguei, passei minha MEI para eles, né? E eles emitiram um contrato. O contrato era uma lapa, assim. Eu falei: não vou ler, né? Porque com certeza vai ter... Não adianta eu ler isso aqui, é o tamanho disso aqui. Se eu ler isso aqui, deve ter alguma coisa que deve empenhorar tudo que eu tenho, mas eu não tenho nada. Então, eu vou assinar isso aqui sem ler mesmo e só vamos. E daí, eu assinei o contrato e falei: aluguei o estádio, quem vem comigo? Vamos junto, quem vem comigo? Eu liguei para todo mundo. E tem uma coisa que eu entendi na indústria farmacêutica, que é: qual que é o pior cenário? Worst case cenário. Qual que é o pior cenário? O boleto para fazer todo o evento ia me custar 350 mil reais. Eu criei uma estratégia no meu flip chart que ele nem tinha folha, era só aquele. E estava escrito: estratégia de alugar o Allianz Parque. E na minha estratégia, eu conseguia fazer a movimentação para dar 250 mil reais. Então faltava ali 120 mil reais, mais ou menos. Só que eu só tinha 40 no banco. E o Honda Civic. Então eu não alcançava se desse o pior cenário. E daí eu encontrei o Diego, que foi um amigo meu que chegou lá em casa. E eu falei: você sabe fazer uns eventos? Eu sei. Eu falei: vamos ser sócio? Daí ele foi para casa no outro dia e falou: vamos ser sócio. Daí a gente apertou a mão, não assinou contrato, não teve contrato, saiu tudo na minha MEI. E eu falei: cara, no pior cenário, dos 350, na minha estratégia eu garanto 250, vai sobrar 50, 60 mil para cada um pagar. Daí ele olhou, eu fiz o cálculo, e isso você tem que entender em vida. Qual que é o pior cenário? Isso eu aprendi na África.
O pior cenário, na ausência de tudo, era um monte de gente feliz dançando e cantando. Uau! Então, a hora que eu parei para analisar meu pior cenário, ficar sem nada, feliz cantando, falei, não existe pior cenário no empreendedorismo. No digital não existe pior cenário. Não existe risco no digital. Porque o pior cenário é tu no outro dia ter que abrir uma live e começar a vender. Esse é o pior cenário. É só isso. Se eu tiro de tu hoje, tua casa, teu carro, teu dinheiro, tua roupa e te dou uma multa de roupa, o que você vai fazer amanhã? Vai vender. Tu não vai fazer outra coisa. Tu vai acordar amanhã e vender. Esse é o pior cenário da tua vida. Ah, meu filho vai passar necessidade. Tu sabe que teu filho vai para algum... Gente, esse é o jogo. Quando tu entende o teu pior cenário, tu elimina o medo. E o meu pior cenário era vender meu carro, perder o que eu tinha em banco e talvez, sei lá, assumir 50, 100 mil de dívida, se não desse os 250 também. Só que o meu pior cenário, entre alugar um estádio de futebol, porque não ia ter 2 oportunidades de alugar, porque não ia ter 2 Covid, não ia ter 2 drive-in, não ia ter... Tava passando, era a última data daquela fase de pandemia. Eu falei, manda esse boleto que eu faço 2. Ou eu quebro, ou eu faço história. E fez história, hein? E a gente a gente esgotou os ingressos uma semana antes do evento. Uau! E qual que era o nome do evento? Arrasta Pra Cima. Aliás, foi você que registrou? A marca Arrasta Pra Cima é nossa. Uau! Cara, como ninguém tinha pensado nisso antes, né? É muito legal. Eu tenho um amigo meu que registra as marcas, que é o Aguinaldo, e ele sempre me policia sobre isso. Ele fala, cara, o dia que você pensar em uma marca, pense em registrar, porque às vezes as pessoas não se tocaram, já presumiram que já registrou. E só que tem um detalhe. O nome do evento era Arrasta Pra Cima Solidário. Por quê? Porque naquele momento a gente liberou a bilheteria para o Malawi. Uau! Então a gente começou a fazer o sonho que era quanto mais dinheiro a gente fizesse, mais pessoas a gente ia ajudar. E aí a gente começou a alimentar o que realmente foi a minha primeira crença. Lá quando me tornou um CLT empreendedor e hoje um empresário no digital. Uau! Ó, depois de tudo isso que você falou, eu preciso te fazer uma pergunta. O que é uma boa experiência, uma experiência memorável para você? Uma experiência memorável para mim. Eu quero contar 2 experiências. Posso compartilhar? Claro, lógico. Primeiro, 3. Em 3 segmentos diferentes. Sim. Porque é muito importante. Eu acredito que as pessoas, às vezes, subvalorizam o que é uma experiência memorável, uma experiência sensacional. Por quê? Porque, às vezes, elas não criam a métrica necessária para investir numa experiência sensacional. Então, o que acontece? Lá na indústria farmacêutica, na época, eu primeiro comecei corrigindo bula. Então, eu acordava 4 da manhã, entrava numa sala e eu corri. Sabe, a bula tem um cara que escreve e tem um cara que corrige. Que revisa e corrige. E era eu que fazia isso. Imagina, eu queria me matar, porque é sofrido isso. Porque você fica numa sala corrigindo bula por 8 meses eu fiz isso. E nesse processo, eu comecei a entender que as pessoas que tinham sucesso na empresa, primeiro elas se vestiam bem. Então eu trabalhava num setor de 300 pessoas e todo mundo se vestia ok. Eu fui na Renner, comprei 2 calças sarja e 5 camisas azuis. E comecei a ir todo dia assim, igual o CEO da empresa. Deu 1 mês, eles passaram a convidar quem para as reuniões? O piá que corrigia a bula. Então, só isso já é uma questão de experiência. Então, é só uma questão de estar na postura, no posicionamento, na roupa, já gera uma experiência. E lá dentro da indústria tinha uma estratégia sensacional que se você tiver uma indústria, se você tiver alguma coisa, prepara para copiar. Que eu não gosto, modela. Eu falo copia. Copia e depois tu se diferencia. Porque você faz uma experiência sensacional. Então, tudo que você faz é muito mais fácil eu pegar e implementar na minha empresa com o aprendizado que você me entrega e depois eu coloco minha assinatura. Não já tentar colocar a assinatura, mudar tudo, eu acho que dá muito serviço, demora na implementação. Então, o que eles faziam? A empresa era em Toledo. Eles pegavam os melhores clientes, os clientes que mais compravam. Então, eles já tinham, isso que é o segredo, saber quanto que ele já gastava, a média que ele gastava por ano. E eles davam uma viagem para o cliente ir lá conhecer. Então, ele ia lá, ele descia no aeroporto em Foz do Iguaçu. Aí tinha um ônibus sensacional. Aí eles passavam um dia nas cataratas.
no outro dia eles iam conhecer a indústria farmacêutica. Então imagina uma pessoa que só vê aquele blister, aquela coisa tipo, né? E julga às vezes que não tá bom, julga a caixinha, principalmente que lá era indústria de genérico, então é tudo igual. Tudo, tipo, não tem diferenciação alguma na indústria de genérico. Mas ele chegava lá e via aquela indústria, aquele sistema de ar-condicionado que filtra 99,997% do ar. Então ele via todo aquele movimento e depois tinha uma experiência, e daí lá via o dono. E daí vinha lá o senhor Luiz, que é um cara imponente, gigante, e ele fala firme, e de repente ele vinha a dona, com uma calça leg, uma rasteirinha, numa simplicidade, num camperismo de interior, sabe? E daí eles viam tipo, a humanidade, e daí depois eles saíam de lá, daí eles iam para um churrasco lá em Toledo, e daí de lá eles iam para o Paraguai fazer compras. Então daí eles compravam compras, daí compravam roupa, coisas para as mulheres, não sei o quê, e daí eles voltavam para casa. Tinha tudo, serotonina, dopamina, endorfina. Tinha tudo. Ocitocina. Consumo, conhecimento, identificação da marca, identificação da empresa, da sede, que é igual a Seifides do Ricardo, tem aquela sede imponente. Então você tem que levar as pessoas para conhecer, porque às vezes eles não conhecem a tua cultura. E daí eles te julgam porque eles não conhecem a tua cultura. E daí o que acontecia? Aquela linearidade de compra explodia. Então não tinha custo algum. Era investimento puro, era lucratividade líquida, porque o custo era abatido no nível de compra que aumentava. Então, eles rastreavam 2, 3 meses depois o nível de compra por essa experiência, por identificação com a cultura. Então, aquela movimentação que lá era uma empresa, se chama Prate Dona Dulce, uma roupa roxa. Então, era sangue roxo, um movimento... Pá. Aí eu falei, isso é experiência. E o que eu gosto... experiência com rastreabilidade e identificação do lucro. Porque senão, o que o marketing se arrebenta quando ele... Tem muitas pessoas que fazem marketing bom, mas perdem a credibilidade para a venda, para o setor de vendas. Porque é a venda que finaliza. Só que se o marketing não rastreia suas campanhas, ele nunca tem dinheiro infinito. E o marketing é um setor que, se ele sabe fazer planilha de Excel, se ele sabe rastrear o nível e esse movimento, ele tem dinheiro infinito. Porque eu trabalhei na indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica ela investe em marketing infinito. Por quê? Porque é uma indústria que ela mapeia o investimento em marketing e ela sabe retorno sobre investimento, custo de aquisição de cliente e vida útil do cliente. Ou seja, saber analisar o ROI é fundamental para qualquer um que trabalha com experiência, né, para poder de fato tangibilizar a experiência. A experiência basicamente é o intangível. A partir do momento que você define, né, como medir isso, como mensurar, né, definir indicadores para isso, para definir o ROI, né, o retorno sobre o investimento, você de fato valoriza, né, tangibiliza tudo aquilo que você criou, né, e transformou aí a vida do seu cliente, enfim, dos seus parceiros. Muito bom, hein? Muito bom esse aprendizado aqui. Agora, falando de experiência, você é um cara que é um cara jovem, mas que já andou aí pelo mundo afora. Você acredita que viajar, né, é uma boa forma de aprender? Meu segundo exemplo era esse. Opa! Meu segundo exemplo é esse. Por quê? Porque principalmente para um empresário. Para um empresário serial, aquele empresário que ele entendeu um modelo de sucesso. E principalmente para quem é CLT. O empresário que tem dificuldade ou não acredita muito na modernização e o empresário e a pessoa que é CLT e quer prosperar. CLT, primeira coisa, tem que viajar. Por quê? Porque ele sai da realidade absoluta dele, sai daquela verdade absoluta. Quando ele viaja, ele volta para a empresa, ele já é reconhecido pela criatividade que ele traz lá de fora. Porque ele vai lá fora e ele identifica como as outras empresas fazem. Então isso já consegue, e é muito fácil fazer isso. Só que o empresário, que é aquele serial, que vamos falar assim, eu falo assim, quando eu falo colono porque eu sou colono, mas é aquele colono, sabe? Aquele raiz, aquele turrão. Esse só é forjado quando vai lá para fora. Por quê? Aqui dentro, ele conversa com outro brasileiro ou outro empresário, ele fala, funciona para ti.
Ah, não sei o que, isso aqui não funciona na minha empresa. Ah, não sei o que. Então ele não tem um choque de realidade tão forte. Ele não tem um movimento. Porque quando você chega lá fora, quando você chega em Dubai, Estados Unidos, quando você chega na Índia, na China, quando você chega e você identifica, principalmente Egito. Você chega no Egito, quando você chega no Egito, você olha aquelas pirâmides e você fala assim, esses caras construíram há 5.000 anos atrás. E eu pensando que eu era um empresário bom. E eu pensando que eu estava construindo alguma coisa. Quem sou eu para pensar pequeno se os caras há 5.000 anos atrás já pensavam nesse movimento? E a experiência de sucesso, a experiência, a experiência que você tem lá é sensacional. Só que uma coisa que me explodiu a cabeça foi na China. Eu cheguei na China e eu tenho uma estratégia. No mundo corporativo não era eu que pagava o hotel, né? Então eu trocava de hotel todo dia. Por quê? Eu queria conhecer a experiência de todos os hotéis da China. Uau. Todo dia eu amanhecia no hotel, eu ia para a empresa, levava tudo e voltava. É o maior serviço isso. Só que todo dia eu trocava de hotel. E o meu score, que é eu comprava na época, eu alugava pelo Booking. O meu score no Booking era o top dos top dos top. Então eu chegava em hotéis, quando o cara batia e via o meu score, ele sempre me dava um upgrade. Sempre me dava um bonzinho. Tipo, eu peguei um ótimo, ele me dava um sensacional. Aí eu cheguei em um. O cara olhou pra mim e me deu a presidencial. Uau. 2 banheiras. Lembra onde foi? Ela foi na China, em Guangzhou. 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 2 banheiras, antessala, não sei o que, mas o que explodiu minha cabeça foi a hora que eu fui pro café da manhã. Eu desci e os caras falaram, não, a presidencial é lá em cima o café da manhã. Então era um café da manhã exclusivo para presidencial, numa área exclusiva, com tudo. Daí dava 4 da tarde, era tudo aberto, os quitutes abertos, as bebidas abertas, tudo aberto. Tu acha que eu fiquei rodando de hotel depois disso? Eu desci lá, conversei com ele, me abri e falei, olha, eu faço tantas viagens, faço tantas coisas, se vocês me garantirem suítes parecidas nessa cidade, né? Ou desse mesmo nível, eu volto aqui sempre. O cara me respondeu assim, eu garanto, mas eu quero te contar por que você foi para presidencial. Por quê? Pela sua humildade, pelo tanto que eu me abri. Ele falou assim, a gente tem que trocar os lençóis. E a gente tem que trocar os lençóis tendo gente ou não. E o nosso prazo de validade de troca dos lençóis estava no último dia. Então, se você utilizasse ou não os lençóis, eu ia ter que trocar igual. Ele falou isso? Ele se abriu depois do evento que eu ia voltava tanto, sabe? Eu ia voltava tanto, ele contou. Eu falei, cara, que genial. Ele já tinha que dar a função pro quarto. Ele já tinha que trocar o ralo, ele já tinha que colocar a banheira para rodar. Então, eu não sei quantos dias, se são 1, 2 dias ou 3 dias que os lençóis podem ficar expostos. Mas ele já tinha que fazer isso. Então, tem muito empresário que não tem essa visão, que deixa o estoque guardado, que deixa, entendeu? O estoque empoeirado e não dá o fluxo da experiência, não dá o fluxo do movimento. Deixa a escassez dominar, né? Deixa a escassez dominar. E eu tenho uma certeza, uma coisa que eu falo, que eu principalmente depois do seu evento, então eu já pensava que isso era necessário. Eu já pensava que isso era necessário. E eu vou contar para vocês que estão escutando, isso agora vai virar commodity. Porque já é obrigatório. Porque quando a gente veio para o digital, todo mundo vendia. Daí, de repente, começou a era de vendas boas de produtos que não existiam. Ok. Agora, começou a era de produtos bem gravados. Então, são produtos com câmeras sensacionais. Nananana. Só que vocês não estão percebendo. A nova onda que pegou para ficar é a humanização da experiência do usuário dentro do digital. Então, o cliente comprou, o que ele recebeu? Ele foi atendido pelo WhatsApp, ele tem o acesso, ele quer tirar uma consulta, como que está o caminho dele lá dentro? Foi a jornada dele, né? O antes, o durante e o depois. E daí, com sempre o laço final, né? A fechada final, um evento presencial. Porque por mais que você vende no online, você tem que fazer o cliente caminhar na esteira até chegar no presencial, porque aí ele vira um super fã. E daí o teu LTV vira eterno. Então, muitas pessoas às vezes não querem evento presencial porque dá trabalho ou é custoso. É troco. Se você souber fazer conta de padaria e ter uma planilha de Excel, você vai entender
quanto que aumenta a vida útil do seu cliente dentro da sua empresa se ele compra no digital e você traz ele caminhando até um evento presencial. E aí você começa a imprimir dinheiro. Uau, Jonas, para quem está nos ouvindo aí, LTV Lifetime Value, né? O valor total que o cliente tem no futuro, que ele tem durante toda a jornada dele, né? Ele pode comprar de você por longos anos, vários produtos, né? Então, entender qual é o LTV do seu cliente, de cada um dos seus clientes, é fundamental, né? Para não pensar só no curto prazo. Eu vejo ainda muitos empreendedores brasileiros pensando só no curto prazo, em pagar conta, né? Ao invés de pensar que esse cliente pode estar voltando durante muito tempo, né? E pode estar numa jornada muito... E você falou isso, exemplificou agora aqui com produtos digitais, né? E que toda jornada digital pode ter um produto presencial. Não pode. É obrigação. Obrigação. Para mim é obrigação. Ou tu vem no jogo para fazer bem feito, ou tu vem para ser engolido. Quem não tem um evento presencial no final da esteira, por exemplo, se tu começa no digital, não tem um evento presencial no final da esteira, que a pessoa pode sentir você, que a pessoa pode vivenciar você, entendeu? Que nem o Thiago Brunet faz, que nem o Paulo Vieira faz. Quando o Paulo Vieira faz aquele yes, 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 as pessoas tentam transparecer aquilo no físico. Mas eu já vi aquele cara fazendo presencial. A vibração é outra. Então vira target. Então a pessoa vira a meta da pessoa. Então a pessoa ela fica contigo. Então, por exemplo, a pessoa compra um curso digital. O curso digital ele tem uma esteira de 2 meses, 3 meses. A pessoa fica contigo. Só que se tu garante que daqui 6 meses vai ter um produto físico, um evento presencial, o que acontece? Ela automaticamente, nesses 3 meses, você já vende o ticket do evento presencial. E daí ela já garante a vinda do evento presencial. Por que a gente está falando que a pessoa fica mais tempo na sua empresa? Então vamos lá. Vendeu o produto 1, 2 meses, geralmente a 3 meses. Vendeu o produto 1. Beleza, você garante o encontro presencial. Gerou encantamento no digital, garante o encontro presencial. A pessoa já se projetou a te ver. Nessa jornada, então, de 3 meses você já aumentou para 6. Nessa jornada, que tem uma janela de 3 meses, você já pode vender ou um produtinho um pouquinho mais caro, uma área VIP no evento presencial, ou inclusive um produto mais barato. Porque é um produto que para aumentar a carteira de produtos. Só que lá no evento presencial, o encantamento, se ele for um encantamento, experiencialize, se ele for algo tipo sensacional. Gente, não adianta. Eu brinco assim, não adianta tentar fazer bom ou ótimo. Tem que ser experiencialize. Tem Uau. que ser. Obrigado pela parte que nos toca aqui. Tem que ser. Por quê? Por quê? As pessoas elas não analisam que um evento é feito para vender mais um evento. Dentro de todo evento tem pelo menos mais uma venda. Então as pessoas, com certeza, com a tua ajuda, elas vão construir um evento para no final envolver o cliente para fazer mais uma venda. Então um cliente de 2 meses passou a se tornar um cliente de 6 meses e nesses 6 meses a experiência, se ela for sensacional, ele permanece por mais 6 meses. E depois, daqui 6 meses, o que você faz? Repete tudo novamente. Até que você... Só que se você não mapear isso, se você não tem essa visão panorâmica disso, você fica camelando. Vira escravo de adquirir clientes aqui em 2 meses. Aí é sofrer demais. E é isso que você tem mostrado para os seus clientes, montar exatamente esse caminho, né, esse percurso, e você acompanha eles para eles poderem ter esse sucesso aí no... Com certeza. É isso que eu monto para as pessoas. Então, eu mentoro pessoas normais para se tornar mentores. Empresários, advogados, terapeutas, dentistas. Todo mundo, se souber e tiver humildade para ser treinável, é um mentor. Em um dia. Por quê? O conhecimento ele já tem. O que eu faço? Eu empacoto e coloco um lacinho e ensino o processo de venda e esteira de produto. Então, pelo menos no seu primeiro ano no digital, quando você se torna um mentor digital. E por que eu falo? Mentor presencial é sensacional. Só que o digital dá fluxo e escala.
Então, um mentor no digital, ele tem que, pelo menos, no primeiro ano dele já, criar 3 produtos. Então, ele começa vencendo a crença, né, que ele é um mentor, criando um processo de mentoria individual. Depois, ele vai para ele vai para um processo de mentoria em grupo. Aí, depois, o que ele faz? Ele vende a avançada. E ninguém pensa nisso. Todo mundo pensa, a hora que vender, acabou. Não, se a experiência for boa e tiver resultado, ele quer o avançado. E depois do avançado, o evento presencial. Então ali eu garanto um LTV, uma vida útil, uma jornada de um cliente de 1 ano. E aonde que você imprime dinheiro? É só você fazer o cálculo de quanto custa para adquirir ele no começo da esteira. Uau. E daí... E a partir do momento, quanto maior é a jornada, quanto mais você ganha durante a jornada, menor é o CAC, né? Quer dizer, o custo de aquisição do cliente ele vai se reduzindo, né? E mais você pode arriscar no CAC. Mais você pode arriscar no CAC. Uau! Hoje qualquer um dos meus alunos, dos meus clientes, eu consigo, se ele quiser arriscar alto, né? A gente pode fazer o CAC empatar. Não precisa nem se preocupar no CAC. Só que no digital empatar o CAC é uma coisa quase impossível, porque a margem de lucro no digital, porque não tem estoque, não tem nada, é gigante, né? Uau! Maravilha. Conta pra gente um caso aí de algum cliente mentorado por você aí, que essa trajetória dele, porque eu acho que o exemplo, né, ele arrasta e ele pode inspirar aí muita gente que está nos assistindo aí, nos ouvindo aí também no Spotify. Tem uma cliente minha que é advogada. É sensacional. Eu fiz um curso com ela. Pode falar o nome dela? Sim, eu vou falar para ela. Eu fiz um curso com ela. Ana Lisboa é o nome dela. Eu fiz um curso com ela. E no curso, eu vi que ela tinha muito conhecimento. E na hora do almoço, eu ia aprender com ela o curso. E eu pegava e anotava tudo. E à noite eu ia aprender com ela. E daí eu pagava churrasco, pagava almoço, convidava, porque eu não queria desgrudar dela, porque ela tinha muito conhecimento. E daí eu cheguei e falei, Ana, tu é muito inteligente. E eu gosto de falar assim, louca, tu é muito inteligente, louca. Porque daí dá uma quebrada de padrão, dá um rapport. E dela, Jonas, eu ganho 20 mil reais por mês. Eu sou advogada, dou aula em pós-graduação, dou aula não sei aonde, dou aula não sei o quê. Daí eu falei assim, eu quero uma mentoria tua. Dela, eu não tenho tempo. Daí eu falei, me passa tua conta bancária. Eu, pam, joguei dinheiro na conta dela. Falei, agora tu me deve uma mentoria, tu vai me entregar uma mentoria. Dela, mas como que entrega uma mentoria? Eu falei, eu ensino a fazer isso, só me entrega o que eu te perguntar. E eu comecei a entregar para ela isso. E daí depois, porque eu fiz isso para desbloquear ela. Aí eu desbloqueei ela. E daí foi muito engraçado, porque entre um módulo e o outro, eu alavanquei muito no digital. Então, em 2 meses no digital, tu consegue fazer chover. E daí, entre um módulo e outro, que era tipo entre dezembro e fevereiro, ela falou, cara, da onde do nada, do dia pra noite, tu virou alguém? Daí eu falei, louca, é o digital, louca, que bomba, acelera, dá resultado. E daí ela, então me ajuda que eu vou lançar meu processo de mentoria. E ela começou, lançando um processo de mentoria, entregando mentoria individual e começou a fazer algo que realmente também era o sonho dela. Terapias, constelações familiares, no caso. E a mãe dela tinha uma crença do tipo, você não vai ser uma terapeutazinha. Por quê? Porque, diferente dos Estados Unidos, que Estados Unidos é o seguinte, terapeuta pobre não mexe na cabeça de ninguém, né? No Brasil, terapeuta não pode ser rico, porque senão ele é ganancioso. Então, a grande maioria dos terapeutas, eles acreditam que, por ser um profissional da ordem da ajuda, não pode fazer dinheiro, tem que dar de graça. Aí eles estão enganados, eles são terapeutas empresários. Eles pensam que eles são terapeutas ONG. Então, é uma crença. Gente, eu sou terapeuta, fiz constelação, sou coach, tenho várias formações nisso. Eu posso falar isso com muito respeito. Mas eu tô falando isso é para cutucar, é para mover. E se servir o chapéu, realmente vamos pro processo do dinheiro. E não é por ganância. É porque quanto mais dinheiro você fizer, mais pessoas você vai ajudar. E daí a Ana começou. Ela vendeu mentorias individuais, processo, etapa número 1. Daí ela abriu mentorias em grupo, etapa número 2. Daí ela vendeu de novo mentorias em grupo, etapa número 3. De repente ela me ligou, desesperada. Jonas, eu preciso falar contigo, aconteceu um negócio muito grave, não sei o quê. Depois, não, Ana, o que aconteceu? Dela,
Jonas, eu fiz 300 mil reais esse mês e eu não sei o que fazer. Uau. Eu olhei pra ela. Tá louca, faz 500. Ela olhou pra mim. Tá brincando? Eu falei, sim, tu pensa que 300 mil é dinheiro? Tem um monte de gente fazendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Ela falou, Jonas, que nem você fala, tinha estofado o meu termostato financeiro. Tá bom, vou fazer 500. E foi pra cima. E hoje ela tá explodida, sensacional. Em um ano e pouquinho no processo dela, vendendo incrível, mentorias. Né? Hoje ela não vende mais individual, né? Ela vende só em grupo. Ou seja, a chave de tudo tá dentro da gente, da nossa mente, a gente destravar. E isso é libertador, hein? Quanta gente que está nos ouvindo aí que pode se inspirar com isso. E vocês, Jonas Kass, vocês podem se conectar aí pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, não, desculpa, pelo Instagram, pelo direct. Ótimo. Vamos fazer arroba Jonas Kass? Arroba Jonas KZK. O K, o Z e o K. K, o Z e o K. Vamos fazer um desafio. Todo mundo que escutar esse podcast, tira um print, marca lá no Instagram. Marca eu e marca o Experiencialize. E eu vou enviar o meu livro para você no inbox do Instagram. Uau. O livro se chama Agora é Tua Vez, A Jornada de um Voluntário na África. Eu vou te mandar o e-book dele e vou te mandar também o audiobook, totalmente gratuito, só por você, só pra gente ter certeza que você tá escutando isso e que você chegou nesse momento, nesse minuto do podcast. Então esse é um presente meu para você. Uau. Pô, gratidão. Agora é a tua vez, Jonas Kass. Agora é a tua vez de se libertar, né, dos antigos pensamentos que te aprisionam e ganhar. Eu adorei essa frase, né? A frase de quanto mais dinheiro você ganhar, mais você pode impactar na vida das pessoas positivamente, mais gente você pode ajudar, né? E não é só por ficar rico, não, é a oportunidade que você tem para transformar, né? Para abundar, né? Nesse mundo e ajudar mais gente, né? Então, uau, foi incrível. Jonas, muito obrigado, foi inspirador aqui a sua história, as suas histórias, né? E vamos ler aqui rapidinho. Gratidão. Jonas, foi um prazer, viu? Eu que agradeço e todo mundo que está escutando, gratidão por tudo. O sucesso habita em você, só basta você acessar. É isso aí. Aqui no Experiencialize Cast é sempre uma jornada sobre experiências, sobre pessoas que fazem a diferença na vida dos outros e, por que não, abundam, ganham dinheiro, vivem uma vida próspera, impactam os outros, assim como o Jonas. Eu queria só que, para finalizar aqui, para mostrar um pouco da nossa gratidão a você, te dar um dengo. Um denguinho aqui, ó. Gente, que difícil essa vida. O melhor chocolate do Brasil. Gratidão. Para você levar para casa. E aliás, você que está nos ouvindo aí, né, que não está vendo, como é delicioso um dengo. Aliás, você está precisando de um dengo? Pensa nisso. Um dengo faz toda a diferença na sua vida. Experiencialize.